Nosso coleguinha Alberto Carlos Almeida, o cientista político que puxa uma sardinha bastante forte para o PT, fez um diagnóstico da candidatura de Sérgio Moro à presidência da República em 2022 e eu vou fazer aqui mais ou menos um resumo do que ele está propondo ao Sérgio Moro que ele deveria fazer e como eu acho que essa dica que ele está dando, na verdade, ela é bastante perigosa e isso pode causar um sangramento da candidatura do Sérgio Moro, beleza? Primeiro, o Alberto Carlos Almeida ele faz aqui uma recapitulação sobre as eleições aqui no Brasil, que ele classifica como dois casos típicos, que é o de continuidade e de mudança, e eu já fiz vídeo aqui no canal falando um pouquinho disso daí, um vídeo de uns 2, 3 meses atrás, beleza? Então, a eleição de 94 foi uma eleição de continuidade. O FHC ganhou como continuidade do Plano Real lá da estabilização econômica do governo Itamar. Em 98 ele foi reeleito também, uma eleição de continuidade. Em 2002 teve um grande problema de apagão, desemprego e coisas do tipo, então teve aqui uma eleição de mudança. Quem é que foi eleito? Foi eleito o Lula, como sendo o principal candidato de oposição ao PSDB, ao José Serra, desculpa, em 2002 o candidato do governo. E eu lembro que o Serra ele ainda tentou se desvincular um pouco da imagem do Fernando Henrique Cardoso para tentar ganhar a eleição. Não conseguiu. Quem conseguiu fazer isso muito bem foi o Lula. Em 2006, o Lula foi reeleito, então uma outra eleição de continuidade. 2010, novamente uma eleição de continuidade, agora eleito a Dilma Rousseff. E em 2014 foi uma eleição bastante dividida. Foi uma eleição onde teve a Dilma, onde teve o Aécio e a Marina Silva. Foi uma eleição muito dividida e já estava meio que mostrando o problema da degeneração da aprovação do governo dos petistas, né? E em 2018 teve uma outra eleição onde foi também uma eleição de mudança. O Bolsonaro era considerado um cara mais de mudança do que os outros candidatos, pensando aqui nas eleições pelo menos desde 94. E eu não acho que isso daí é uma coisa errada, eu acho que realmente ele era visto como um cara muito mais de mudança do que os outros candidatos. É que mudança nem sempre é pro bom, né? Às vezes é pro mal. Mas beleza, ele era visto dessa certa maneira, beleza? Agora, o que eu acho que é complicado nessa certa leitura que o Alberto Carlos Almeida faz é que ele vai falar que o Sérgio Moro deveria focar em bater no Bolsonaro e meio que parar de bater no Lula, porque ele deve se colocar como um cara de oposição para ir dois candidatos de oposição a disputar a eleição de 2022. Então ele deveria parar de atacar o Lula e começar a atacar o Bolsonaro. E eu acho que isso é um pouco complicado. E o que o Alberto Carlos Almeida faz para justificar isso daí, ele faz o seguinte, ele pega um gráfico que ele já fez várias outras vezes, que ele vai colocando aqui a intenção de voto por aprovação do governo. Então você pega aqui essa linha azul que seria a aprovação do governo Bolsonaro. Então as pessoas que avaliam o governo Bolsonaro como bom, ótimo e bom, votam no Bolsonaro com aproximadamente 70%. Ou seja, 70% das pessoas que avaliam o governo como ótimo e bom votam no Bolsonaro. Para a avaliação regular, isso aqui é um pouco antigo, mas ainda é exemplificativo. Para quem avalia o governo do Bolsonaro como regular, o número já cai para aproximadamente 20%. E quem avalia ele como péssimo ou ruim, aproximadamente 1%. Ou seja, quem avalia o governo mal não vota no Bolsonaro. Quem avalia o governo bem tende a votar no Bolsonaro com uma frequência muito maior. Isso daqui eu não acho que está equivocado, eu só acho que isso aqui é um pouco perigoso, porque se você for levar isso aqui muito a ferro e fogo, você poderia achar que a Dilma Rousseff poderia ter sido eleita no primeiro turno, porque a aprovação que o Lula tinha era muito alta, mesmo o Lula em 2006, ou seja, existe uma certa... não é tão pão, queijo assim. Beleza? E daí se for ver aqui o candidato de mudança, que por enquanto mais visto como mudança é o Lula, você vai ver, deixa eu olhar minha colinha aqui, que aproximadamente 13% das pessoas que avaliam o governo Bolsonaro como ótimo e bom vão votar no Lula, desculpa. Das pessoas que avaliam como regular é aproximadamente 35%. E se você for aqui para a pessoa que avalia o governo como ruim e péssimo, que está ficando cada vez maior esse tipo de gente, aproximadamente 59%. Ou seja, aproximadamente 59% das pessoas que rejeitam o governo Bolsonaro
vão votar no Lula. E por isso que o Lula está jogando parado. O Lula quer ver o governo Bolsonaro definhar para ele ser o candidato natural de oposição em 2022. Só que isso aqui eu acho que é muito perigoso. Eu acho que o Lula ele consegue fazer isso porque o PT tem bastante respaldo na sociedade. Eles têm meio que 20% meio que fixo na sociedade brasileira. Coisa que o Aécio Neves tentou fazer em 2014, deixar o governo Dilma sangrar para voltar em 2018 como sendo o candidato natural da mudança e não conseguiu fazer isso muito bem. Não foi nem para o segundo turno, né? O Alckmin teve menos de 5% dos votos. Então isso aqui é uma coisa meio perigosa. E outra coisa que eu gostaria de comentar é uma questão de causa e consequência. Por exemplo, a gente tem aqui que 59% das pessoas que avaliam mal o governo Bolsonaro votam no Lula. Mas qual que será que é a causa e qual que será que é a consequência aqui? Será que o fato da pessoa não gostar do governo faz com que ela vote no Lula? Ou o fato dela gostar do Lula faz com que ela desaprove o governo? Ou seja, a pessoa ela vai criticar o governo porque o governo é ruim? Ou ela vai criticar o governo porque ela já tem uma certa predisposição a petista a não gostar desse tipo de governo? Por isso que eu acho isso aqui uma coisa muito perigosa, porque se o Sérgio Moro ele vier atacar só o Bolsonaro, ele pode perder muito voto dessas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, mas que não vão apoiar ele depois, beleza? Então, fazendo aquele velho diagrama aqui que eu faço com vocês, direita, esquerda, sistema e antissistema, o maior problema do Moro seria se ele fosse muito tucano, porque daí sim ele ia poder perder muito dos votos de potenciais bolsonaristas que ainda avaliam o governo dele como ótimo e bom, já estão naquela fase do regular, e na hora que você joga ela junto com o PT, a pessoa fala, nossa, eu até que não gostava tanto assim do Bolsonaro, mas eu vou nele de qualquer jeito, tá? Então, sempre que eu vejo as análises do Alberto Carlos Almeida, eu sempre fico uma pulguinha atrás, porque parece que ele está sempre tentando escolher o candidato ideal para enfrentar o Lula, e claro, o candidato que vai perder. E o que eu estou vendo aqui, me parece que o Alberto Carlos Almeida e o PT, de uma forma geral, querem o Bolsonaro enfrentar no segundo turno. E mesmo o Moro, que eu não acho um candidato muito forte, pelo menos por enquanto, eu acho que eles não querem enfrentar o Moro de jeito nenhum no segundo turno. Porque se o Lula for contra o Bolsonaro, é quase certeza que o Lula ganha. Agora, se o Lula for contra o Moro, eu acho que o Lula é favoritíssimo. Mas eu acho que o PT tem um pouco de pé atrás, porque querendo ou não, será que mudou tanto assim de 2018 para 2022? Mudou, com certeza mudou, mas será que mudou tanto assim para transformar o antipetismo numa coisa tão irrisória assim? Não sei, talvez na cabeça deles não seja tão óbvio assim, beleza? Então isso aqui é basicamente o esqueminha do Alberto Carlos Almeida, eu acho que ele está equivocado, mas tem um certo sentido o que ele está falando, eu só acho que tem que tomar muito cuidado aqui. Ah, só mais uma coisa, se você for pegar a candidatura Moro, em termos de intenção de voto, ela faz meio que um Vzinho ao contrário. Ou seja, uns 4% das pessoas que gostam do governo Bolsonaro querem votar no Moro, aproximadamente 12% das pessoas que avaliam o governo Bolsonaro como regular querem votar no Moro, e das pessoas que avaliam o governo como ruim e péssimo, aproximadamente 4%. Ou seja, o Moro ele é muito mais forte naquela parte da população que classifica ainda hoje o governo como regular. Se bem que essa pesquisa aqui ainda é de maio, então ela já deve ter mudado um pouquinho, beleza? Então eu acho que ele pode ser oposição, mas ele não vai nunca conseguir ser o candidato de super oposição. Não porque ele não represente oposição ao Bolsonaro, mas porque a oposição ao Bolsonaro já tem dono, e esse dono é o Lula e o PT em grande parte. Beleza? Era isso aí, um abraço, tchau, tchau.